Então eu queria mostrar um quadro em que os senhores verão como a pessoa pensa de um modo errado. Veja lá. Aí eu pus lá, dialética errônea, que é o grande problema da humanidade. Por que que o ser humano, ele cria problemas, né? Porque depois de um determinado tempo, o ser humano quis colocar no sim ou não. Ou melhor, que o ser humano, ele quis colocar na construção também a destruição. Ele fez a união dos opostos. Então ele quis colocar o bem e o mal juntos. Então, com isso, o ser humano, é claro, né? Se ele coloca a construção e a destruição juntos, então ele vai caprichar também na destruição. Então, quando fala da civilização atual, né? Da questão econômica, que hoje em dia o ser humano, a maior parte, trabalha para não morrer de fome, trabalha para ter roupa e ter um teto para viver. Então, por que acontece isso, né? Que o ser humano nasce e é condenado, às vezes, a um trabalho infame para não perecer, para poder se suster. Então, o trabalho é para a subsistência apenas da pessoa, para a pessoa subsistir na vida. E isso é porque o ser humano chegou na fase analsádica, que é uma fase de sadismo pronunciada, que vem dos 2 aos 4 anos, conforme descoberta do Freud. E essa fase leva a pessoa a querer só o que é material, e principalmente o dinheiro, né? Agora, vejam que a pessoa que vive em função do dinheiro não vive em função de algo autêntico, verdadeiro. Que o dinheiro é uma criação artificial que o ser humano estabeleceu para os poderosos dominarem a humanidade. Então veja novamente a frase, em segundo lugar, ela que o bem está misturado com o mal. Então essa ideia vem de Zoroastro, né, que era o criador da primeira religião lá na Pérsia. O Zoroastro tinha a ideia de que existia um Deus do bem e um Deus do mal. E não que o mal seria a rejeição a Deus. E com isso, essa religião se difundiu pelo mundo e o ser humano, não só por causa dessa ideia dele, mas o ser humano tem a ideia de que tem que misturar o que existe com o que não existe. Quer dizer, a realidade com a fantasia, com o delírio, para viver bem. Então veja lá, em terceiro lugar, que eu escrevi exatamente isso. Que o ser humano mistura o que existe com o que não existe. E depois, em quarto lugar, o ser humano mistura o ser com o não ser. Então veja o absurdo que chegou, né? Por exemplo, aqui está um copo de água, né? Aqui tem água. Agora, se o copo não tiver água, quer dizer que aquela falta de água no outro copo vai ser igual ao copo, a esta água que tem no copo. Então a ideia do ser e com não ser é terrível, porque o ser humano tem ideia de que se ele não for bom, não tem importância. Que se ele destruir, não tem importância. Então é por esse motivo que ele está destruindo a humanidade, né? Está destruindo os ares, poluindo, os mares, poluindo, e a própria terra, explorando, tirando toda a riqueza. E nós sabemos, né, que a riqueza material finda logo, só a parte espiritual, a parte psíquica é que não tem fim. Pois veja, em quinto lugar, aí no esquema, o ser humano acha que paz e guerra devem existir. E muitos chegam até a dizer que é depois da guerra que vem o progresso. E não que a guerra, sendo a privação da paz, a guerra sempre leva a nação para o desastre. Os senhores não viram, por exemplo, a Alemanha, né? E o Japão, quantos anos eles demoraram para depois se reconstruir, né? Mesmo lá, a antiga União Soviética, a Rússia,
para reconstruir o que foi destruído, Polônia, né? Aqueles países todos que foram bombardeados, o Vietnã, etc. Então a guerra é sempre negativa. E a pessoa que faz uma guerra, por exemplo, é uma pessoa, vamos dizer assim, muito fora da realidade e contra o bem. Depois vejam lá, em sexto lugar, o que eu falo, que o amor deve ser misturado com o ódio. Então note que essa é a ideia em geral que a humanidade tem, chamando nesse sentido de relativista, né? O indivíduo acha que tudo é relativo. Que, por exemplo, um livro como esse é uma coisa relativa, que tendo esse livro ou não tendo é a mesma coisa. Quer dizer, se tem o livro é uma coisa, se não tem, não é outra coisa, é a negação do livro que tinha. De maneira que o ser humano, ele tendo essa noção, quer dizer, tendo essa filosofia de vida, o ser humano, então, ele destrói a natureza, destrói a si próprio, achando que é um benefício que ele está trazendo para ele. Depois, lá em sétimo lugar, aí, que consciência é igual à alienação. Então, ou a pessoa sabe ou não sabe. Se a pessoa não sabe, é a privação do que ela sabe, do bem. Então, eu escrevi lá, a sanidade está na consciência e a enfermidade está na alienação. O que eu quero falar com isso, né? Que o desconhecimento, a ignorância é um mal para a pessoa. Quando eu falo ignorância, o desconhecimento, eu não quero dizer da pessoa que não frequentou escolas até uma universidade. Que a pessoa rejeita do conhecimento porque ela acha que é melhor viver fora do mundo na ignorância. Então, muitas pessoas têm essa ideia, que vivendo na alienação fora, que a pessoa se sente melhor, porque não vai sofrer os problemas. E não que o sofrimento vem pela ignorância, pela falta de conhecimento. Agora,